Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Música 50 Mais. Meu nome é Paul Fab. Aqui eu vou dividir com vocês as minhas estratégias, as minhas experiências, as minhas derrotas, as minhas vitórias, as minhas histórias, incluindo todos os aspectos da minha vida na música, né? E hoje eu vou falar um pouco do distribuidor que eu uso, né? Porque não sei se vocês sabem, para você submeter as suas músicas a esses aplicativos online, Spotify, Apple Music, você precisa de um distribuidor. Eu realmente tomei por fora se tem algum que o pessoal usa mais no Brasil, mas aqui o principal é o DistroKid, que eu nunca gostei. Você paga uma anuidade, não sei porquê, cara, nunca fui com a cara. Tem gente que gosta, tem gente que odeia, mas principalmente eles te dão um valor que não é muito verdadeiro. Eles, para você botar no Content ID do YouTube e do Instagram, eu acho que você tem que pagar mais, enfim, eu não gosto desses custos a mais. Então, e eu sempre fui usuário do CD Baby, sempre fui, desde o início, desde a época do CD, desde que streaming era uma coisa que ninguém ligava. Eles já ofereciam um serviço de streaming, mas é tipo assim, a gente cobra 9%, sei lá o que. Eu falei, então ninguém escuta essa droga mesmo, eu tava preocupado com CD, né? Então, eu sou desde essa época, 2000, eu comecei em 2005, provavelmente. E sempre fui, cara, até há pouco tempo atrás eu só usava CD Baby. Ou seja, são 20 anos com CD Baby. Só que hoje em dia eu tô migrando, eu tô mudando. Eu até trouxe aqui pra vocês um negócio aqui engraçado, quer ver? Ó? É uma história. Eu sou tão antigo com CD Baby que aqui, ó, esse cara aqui é o fundador do CD Baby. O nome dele é Derek Sivers e essa aqui é a esposa dele. E essa aqui sou eu e a minha esposa. Ele veio ao Rio de Janeiro na época que eu morava lá, entrou na base de dados do CD Baby para ver quem era cliente lá, que ele queria conversar, queria conhecer as pessoas e tal, não sei o quê. E a gente combinou, se falou no telefone e a gente combinou de jantar. A gente foi jantar lá no restaurante, lá no Leblon, que ele estava lá no Leblon, eu morava na Barra. Então eu sou dessa época. Ele vendeu o CD Baby pouco tempo depois disso aí, né? Ficou, já estava bem, ficou melhor ainda. E, enfim, eu sou dessa época. E hoje eu estou migrando. Eu estou usando o Lender, né? Que é um outro serviço aqui. Por que eu estou fazendo isso? É importante dizer. O CD Baby ele tem um custo fixo, né? Ele te cobra X para lançar a sua música. E sempre foi um preço muito baixo. E esses preços estão subindo, né? Quando tinha promoção eu comprava vários, assim. Para single era um preço, para álbum era outro preço. E os preços subiram muito, né? Hoje em dia, para você lançar um álbum no CD Baby, você paga acho que 15 dólares americanos e para um single é 10 dólares. E de acordo com a estratégia que eu estou seguindo hoje, não vale a pena mais, porque eu vou lançar muito embora o serviço do CD Baby sempre foi confiável para mim, nunca tive problema, tudo numa boa. Agora, a estratégia em cascata, que é a que eu estou seguindo agora, por exemplo, eu vou lançar um álbum de 9 músicas, eu lanço um single, outro single com a música anterior, um outro single com 3 músicas e fecho um EP. Essa é a minha estratégia. Aí depois lanço um single, outro single com 2 músicas, outro single com 3 músicas, outro EP e depois um álbum. Não compensa mais, porque cada single desse no CD Baby eu ia pagar 10 dólares. E cada álbum, o álbum eu pagaria mais 15, né? Isso é muito mais caro do que a anuidade que eu pago do Lender, que é 44 dólares, 45 dólares. Então, vale muito mais a pena. E dentro desta mesma anuidade do Lender, eu vou lançar as músicas do Paul Fab, as minhas músicas, né, autorais,
e as músicas do Ipanema Paradox e as músicas dos meus outros artistas. Tudo dentro desse bolo. Então não compensa mais financeiramente ficar no CD Baby. O meu serviço atual é o Lender, que é este daqui. Ó, Lender, ó. E aqui você tem os meus lançamentos. Inclusive esse disco aqui ainda não foi lançado. Quem estiver ouvindo, vai sair no dia 24 de março, essa música aqui. Bom, mas então falando do serviço, mas tinha uma outra coisa também do CD Baby que me incomodava, que era a interface deles, cara. A interface deles parece que tá nos anos 90 ainda, sabe? Muito ruim, muito devagar. E uma coisa também importante, que quando você lança uma coisa pelo CD Baby, você não pode mais mudar nenhum metadado. Você não pode mudar nenhum metadado. Seria, para quem não conhece, é o seguinte: título da música, autor, são coisas que não são necessariamente a faixa, né? A própria capa, você lançou a capa, você achou a capa ruim, ficou ruim, né? Olhou aqui, que nem aquelas minhas que eu botei para vocês, aquelas coisas horrorosas, os singles. Não gostei, não dá para mudar. Você tem que cancelar e lançar outro. No Lender, eu posso trocar a capa, sem problema. Por exemplo, no Lender, tem um músico que grava sempre comigo, né? Gravou em todos os meus discos, cara. Porra, incrível. Recomendo muito vocês ouvirem ele. Vou botar aqui para vocês verem, ó. Que é o Amileto Stamato. Grande pianista. E ele tem um trabalho das músicas dele cantando também. Ó. Vou botar aqui para vocês, ó. Ele aqui, ó. O Amileto. Grava comigo desde o meu primeiro disco. Então tenho um extremo respeito, carinho por ele, até hoje, né? Ele no Brasil e aqui ele grava para mim. Muitas músicas ele sola nas minhas músicas, né? Então eu acho justo ele estar como artista convidado, né? Featured Artist, né? Aqui que fica pra gente. Mas no CD Baby eu não podia fazer isso. Eu mandei como eu sozinho, só eu como artista, eu não posso mais trocar e botar o Amileto como artista convidado. Inclusive para mim isso é ótimo, porque fazendo essa ligação dentro do algoritmo do Spotify, ele vai entender que eu tenho alguma ligação com o Amileto. E vai apresentar as minhas músicas para os fãs do Amileto e vai apresentar as músicas do Amileto para os meus fãs. Ou seja, vai expandir essa base de ouvintes. Para mim é interessante, para ele é interessante. Só que eu não podia fazer isso no CD Baby. E no Lender eu posso. Inclusive acabei de fazer com uma das músicas que ele sola, que foi a Minha Menina. Quer ver? Vou botar aqui para vocês, ó. Porque eu, mostro mesmo, cara. Aqui, ó. Cadê? Mostrar todos os meus lançamentos. Essa aqui é a minha música, ó. Nami no Sasayaki, uma música em japonês que eu falei pra vocês, que eu fiz. Cadê, ó? Ó. A Minha Menina, ó. Entra na Minha Menina. Tá lá, ó. Paul Feb. Espero que não esteja tocando. Tá tocando, não. Paul Feb, Amileto Stamato. Porque eu importei esse lançamento para o Lender, que ele permite também, o CD Baby não permite. Então, e dentro do Lender eu fiz essas alterações. Deixei a mesma capa. Eu poderia ter trocado a capa. Posso trocar a capa, inclusive, agora. Nem vou trocar, porque eu acho essa capa até bonitinha. Mas poderia trocar. E troquei o artista. Adicionei um artista, né? Dentro da música. Vou fazer isso com outras músicas que ele sola também. Tem várias músicas minhas que ele sola. Eventualmente eu vou fazendo. Então, assim, o CD Baby, que era um serviço que sempre foi bom para mim, cara. Sempre foi um serviço confiável. Eu vejo tanta gente reclamando do DistroKid, mas eu raramente vi pessoas reclamando do CD Baby. E eu não tenho nada a reclamar. A não ser isso que eu falei para vocês. Acho que a interface é muito antiga.
não dá para fazer essas modificações, né? E o preço também. Hoje em dia tem coisas melhores. E por isso eu troquei, né? E eu tive que adequar o meu distribuidor à minha estratégia. A estratégia que é de fazer esses lançamentos em cascata com todos os meus artistas. Então eu vou lançar muita coisa e, cara, financeiramente fica inviável. E essa foi uma mudança importante para mim. E eu demorei, porque eu sou meio conservador, né? O que está dando certo, né? Time que está dando certo não se muda, né? Eu sou bem assim. Mas chegou numa hora que eu falei, cara, vou tentar aqui, e pesquisei, achei o Lender o melhor negócio para mim, né? Então, se tiver disponível para vocês aí no Brasil, eu acho que vale a pena dar uma olhada, tá bom? Obviamente, eu não sou patrocinado pelo Lender, nem pelo CD Baby. Isso aqui é apenas a minha opinião, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até o próximo vídeo.